Mateus, capítulo 5, 38 e 39. Mateus 5, 38 e 39. Tá? A maldade está estabelecida no mundo, queridos, em todas as frentes, né? Onde menos esperamos que encontremos a maldade, lamentavelmente, nos decepcionamos porque a encontramos, convivemos, e é preciso bater no peito e dizer por minha máxima culpa, porque às vezes também trabalhamos na maldade. Às vezes também trabalhamos com a maldade. Não é simplesmente um dedo apontado para este ou para aquele, não trata-se disso, queridos. Não trata-se disso. De uma ou de outra forma, muitas vezes até pela omissão, a gente contribui com a maldade. De forma direta, de forma indireta, e com toda certeza Jesus se pronunciou sobre este tema. E ele vem dizer aqui, com toda certeza, que isto era uma afronta para a Suprema Corte de Israel, o Sinédrio. Isto era uma ofensa. Mas é bom a gente dizer, eu vou bater numa tecla, sempre que o evangelho é coerência. O ser cristão não é artificialidade. O ser cristão não é algo, uma divagação, não. É algo concreto, é pé no chão, é encarnação, é realidade. E Jesus, ele não apenas falou isso que vamos ler aqui, ele deu testemunho disso. Você lembra lá em Nazaré, quando quiseram precipitá-lo, matá-lo, jogá-lo, né? Ele fugiu, ele passou pelo meio dos seus patrícios e foi embora. Ele falou isso aos discípulos: se não os aceitarem numa cidade, vão para outra. Não tem por que insistir, não tem por que ficar ali. Não deixem que a missão seja estagnada em função das repulsas, em função das rejeições, em função das violências. Até porque Jesus sabia que em um determinado momento, tanto ele como os seus discípulos iriam ter a mesma sorte. A maldade do ser humano iria atingi-los, embora ele tenha dito: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. E Jesus podia ter interposto aquela situação toda. Com toda certeza ele tinha legiões que pudessem naquele momento materializar-se e destruir aqueles inimigos. Ele poderia fazer aquilo. Diante dos soldados romanos que fizeram o que fizeram com ele, diante de Pilatos, ele mesmo disse: nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Mas Jesus não resistiu o mal. Jesus não resistiu o mal. Porque o que estava em vigência naquela época, e não mudou muito, depois eu mostrarei isso para vocês, de lá para cá, 2000 anos, depois disso não mudou muito. O que estava por trás não era o cumprimento de uma lei. O que estava por trás no direito não era uma punição correta, ética, moral. O que havia por trás daqueles e de muitos tribunais hoje é a vingança. Aí Jesus vem dizer o seguinte, e claro, tudo isto contribuiu para que ele fosse à cruz, para que ele fosse extirpado do meio dos homens. Tudo isso contribuiu, queridos. E é bom que a gente entenda, vou deixar para vocês pensar e raciocinar, e você deixa aí nos comentários. Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Eu não vim tirar um acento, uma vírgula, nada. Eu vim cumprir a lei.
Mas a gente vê claramente Jesus interpondo-se àquela lei. Tá bom? Então, dever de casa, você deixa aí nos comentários, tá bom? E obrigado a você que inscreveu-se no nosso canal, você que está divulgando, você que está dando um like, você que compartilha os nossos vídeos. Eu agradeço de coração e conto também com as vossas preces e não duvide que estamos rezando por todos vocês. Jesus vem dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Aí Jesus aí dá 3 provas aqui, né? Se alguém lhe dá um tapa, ofereça outra. Se alguém quer tomar a túnica, dá também um manto. E se alguém te obriga a caminhar 1 quilômetro, vai com ele 2. Certo? Esta é a forma que Jesus usa para trabalhar. Este é o material, é o conteúdo da pregação de Jesus, do ensinamento de Jesus em relação àquele sistema que estava estabelecido. Aquilo era o direito vigente da época, era o direito vigente da época. E Jesus foi contra. Jesus posicionou-se diante daquela realidade. Ele não deixou passar, ele não deixou passar. Jesus tinha coerência. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não deixou por baixo a coerência desta verdade que ele pregou. Ele não deixou ele foi fiel àquilo que ele pregava, queridos. Ele foi fiel àquilo que ele pregava. Ele deu o exemplo, ele resistiu o mal com o bem. Repito-me, ele que tinha autoridade de acalmar o mar, as tempestades, de dizer ao morto, vem para fora. Se havia alguém que tinha poder no céu e na terra, para destruir o opressor, o inimigo, era ele. Mas ele não resistiu o mal com os critérios estabelecidos, e há muito estabelecidos. Não resistais o mal. Não se vinguem de quem fez o mal para vocês. Não resistais à malvadeza, não resistais o malvado. Jesus, queridos, ele está falando, ele está em cima, o texto que nós lemos mostra claramente que ele está em cima de algo que estava incrustado na sociedade, inclusive na sociedade judaica. A sociedade judaica, ela não criou esta lei. Esta lei já vigorava. Agora, algo incrível, queridos, e surpreendente é que, embora Israel fosse o povo de Deus, em nações pagãs, se verificava um senso de justiça, não poucas vezes, mais justo de que em Israel. Isso são fatos. E Israel, para se organizar, observa, Israel, para se organizar, para criar uma legislação, uma lei sólida, ele lança a mão do quê? Do talião. Ele lança a mão da lei do talião. E a gente precisa agora, não quer dizer que com isto o povo de Israel era o pior dos povos. Porque se Israel importou a lei do talião de outras culturas, de outros povos, a gente precisa saber também que o talião era um freio à espiral da violência.
estabelecida, queridos. A lei da equivalência era um avanço extraordinário no direito. Você já imaginou? Você vem de lá, corta o meu braço, a minha mão, a minha perna, o meu pé, e você fica um ser humano perfeito? Você está percebendo o quanto você torna-se superior a mim? Você tem 2 olhos? Eu só tenho um. Você tem 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, 2 pés? Eu só tenho um. Só enxergo com um lado do olho? A minha estética facial está deformada porque me foi tirada uma orelha? Então a lei do talião é um avanço extraordinário, extraordinário. Você não vai ficar superior àquele. É a lei da equivalência, mas Jesus interpõe-se àquele foi dito. Ouvistes o que foi dito? Reprovando a dura lei do talião, que na verdade, Jesus sabia disso, era uma represália, era uma vingança, e esta vingança ia e vai contra o espírito evangélico. A represália, a vingança vai contra o ser cristão. Então imagina o que é que Jesus está trazendo, a novidade que Jesus está trazendo para o povo. O que era adultério? O que era adultério? O que era roubar? O que era matar? Leia aqui depois esse texto todo, o capítulo 5 aqui de São Mateus. Aí Jesus vem dizer, quem olhar para uma mulher com impureza no coração já cometeu adultério. Muito antes do ato ser praticado fisicamente, o adultério já estava estabelecido. Muito antes que eu roube, muito antes que eu mate, o homicídio já está executado. Então o espírito do evangelho, queridos, apesar da cultura bimilenar de Israel ser riquíssima, quem é esse camarada para vir dizer um negócio desse? Quem é ele para dizer, eu porém vos digo, ouvistes o que foi dito? Aqui está quem é maior que Salomão. Antes que Abraão fosse, eu sou. Aquilo era demais, aquilo era intragável, era indigerível para a Suprema Corte de Israel, o Sinédrio. Eles precisavam livrar-se de Jesus o quanto antes. Até porque, queridos, até porque não é que Jesus pregasse, é tanto que Jesus foi admirado por algumas grandes autoridades. Todavia, queridos, eles viam que Jesus refletia aquilo que Nicodemos disse, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Embora eles reconhecessem isso em Jesus, eles não podiam dar o braço a torcer, porque o seu prestígio estava caindo em descrédito. Eles não eram mais pessoas críveis. A partir de Jesus, Jesus torna-se um pilar de julgamento para eles. Porque quando as pessoas olhavam para Jesus e olhavam para os representantes de Deus, quando olhavam para a Suprema Corte de Israel, o Sinédrio, eles viam incoerência. Por exemplo, esta mulher foi pega em adultério e pela lei de Moisés ela tem que ser lapidada. Observa, Jesus se torna um pilar de juízo para eles. O que é que Jesus faz? Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. É óbvio que aquilo foi tudo uma armação, eles precisavam apanhar Jesus, eles estavam armando ciladas para Jesus. Mas na lei dura e crua,
Aquela mulher era simplesmente levada à praça ou fora dos muros da cidade e apedrejada. Era a lei estava estabelecida e devia ser cumprida, inclusive pelas autoridades religiosas que davam o seu aval, para que aquela arbitrariedade, que era lei, era uma norma, fosse cumprida. E o que acontece diante disto? Dos mais velhos aos mais novos, todos vão embora. Eles deixam de cumprir a lei porque Jesus se torna um pilar de juízo, um pilar de julgamento. As atitudes deles. Então, queridos, isto é mais que sério, isto é seríssimo, isto é seríssimo. Jesus está ferindo, Jesus está entrando, está rompendo uma muralha estabelecida. O muro de Berlim não é nada ao lado daquela muralha, daquele direito que ali estava estabelecido. Então Jesus vai contra isso. Não resistais o mal, não façais vingança àquele que lhe fez o mal. Bem, 2000 anos atrás, Jesus está falando de uma realidade 2000 anos antes dele. Aí, entre 1738 e 1794, viveu um cidadão, um italiano, Cesare Beccaria, filósofo, jurista, economista. Ele criticou, olha aqui, estamos no século XVIII. Estamos no século XVIII. Ele criticou o sistema jurídico penal de sua época. É coisa de hoje, é coisa de agora. Defendendo igualdade perante a lei, além do que influenciou a formulação da legislação então vigente. Beccaria, ele fala do sistema agora do século XVIII, observe, de Jesus para cá. E se nós olharmos os meandros de tudo isso, a gente vai encontrar um contexto cristão. A gente encontra um contexto cristão. E Beccaria, ele vai falar o quê? Da justiça. Ele vai falar sobre a barbárie das penas que estão em uso em nossos tribunais. Beccaria vai falar da ignorância cruel dos ricos e covardes. Beccaria também vai falar dos tormentos terríveis da barbárie e dos métodos odiosos de justiça que estão presentes, que estão estabelecidos. Você percebe o avanço que Jesus deu na situação? Observe o avanço que Jesus deu. Leia depois Êxodo, capítulo 21 e versículo 24, para contextualizar aqui este texto que estamos lendo de Mateus 5, 38 e 39. Êxodo 21, 24, Levítico capítulo 24, versículo 20 e Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio 19, 21. Tá bom? E compare com o que Jesus está dizendo. Como Jesus interpõe-se àquele sistema estabelecido. E isso é para mim, isso é para você, isso é para nós, que hoje, não poucas vezes, queremos esse livro aqui das penas, dos direitos e das penas, de Cesare Beccaria, olha aqui, tá bom? Dos delitos e das penas. É importantíssimo. O que eu falei está um pouco baseado nesse livro.
Não poucas vezes, queridos, eu e você somos agentes do mal. Praticamos a maldade. O nosso ser cristão não é forjado, não é modelado naquilo que Jesus vem dizer. Quantas e quantas vezes o nosso ser cristão nós queremos forjar no talhão, no dente por dente, no olho por olho. E por isso, ouso dizer, queridos, muitos de nós estamos sem credibilidade. O cristianismo em muito está fragmentado, desacreditado, porque não pouco queremos estabelecer no nosso circuito, nos nossos círculos, não a legislação, não a espiral de Cristo, mas o talhão. Aí nos tornamos pior do que o povo de Israel antigo, que há 4.000 anos atrás fez uso da lei do talhão. Isto é seríssimo, porque Israel propaga-se como o povo da revelação, o povo a quem Deus revelou-se, a quem Deus mostrou-se, a quem Deus confidenciou-se, a quem Deus, enfim, queridos. Eles tinham uma relação com Deus Todo-Poderoso e algo impressionante é que muitos povos viam neles, Israel torna-se uma nação, embora pequena, temível. A rainha de Sabá, o que viu em Salomão? Era um povo sábio. Um povo que tinha uma ética, uma moral extraordinária. Porém, no entanto, todavia, a justiça de Israel deveria ser algo, queridos, extraordinário. Mas observe algo aqui. Chegou uma ocasião que Israel disse assim, eles saem do sistema tribal para o sistema monárquico e dizem, queremos ser como as outras nações. Queremos ser como os outros povos, como as outras culturas, como as outras civilizações, queremos um rei. Ou seja, quando Samuel foi consultar Deus sobre aquela questão, o que foi que Deus disse para Samuel? Atende o povo, Samuel, não tem problema não. Porque, na verdade, eles não estão rejeitando a ti, mas a mim. O problema é comigo. Faz o que eles querem. E as consequências são essas que foram verificadas na história do antigo Israel, e as consequências são as que são verificáveis ainda hoje, queridos. E não pouco, e não obstante, e apesar de conhecermos essa história, não pouco repetimos a dose. Não pouco trilhamos o mesmo caminho. Não pouco insistimos naquelas veredas que já foram provadas historicamente e são provadas contemporaneamente, que não produzem frutos. No ano 155, quando São Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, ele foi queimado lá na arena de Esmirna, ele foi o 12º dos mártires. Com o martírio de São Policarpo, a perseguição cessou. Os ímpios viram, diante daquela atroz crueldade, apesar, queridos, é bom que se diga isso, ser comido pelas feras, ser crucificado, ser queimado vivo, ser apedrejado, aquilo era natural para aquela época. Por sinal, aquilo deveria ser um castigo que estivesse à disposição da visibilidade de todos, para que servisse a morte de cruz, por exemplo, que o imperador Constantino, aboliu em 324. A morte de cruz era para mostrar aos infratores, aos criminosos,
que o direito romano não tolerava o crime. Então, aqueles castigos deveriam estar em exposição ao público para que o público visse e temesse. Então, foi naquele martírio de São Policarpo, que foi o 12º dos mártires da Ásia naquela época, cessou a perseguição. Não ininterruptamente, porque de lá até o imperador Constantino houve muita tragédia, muita desgraça. Mas a multidão via a diferença entre a morte de um ímpio e de um cristão, de quem professava o nome de Jesus. Eles viam nos cristãos algo extraordinário. Eles viam nos cristãos uma luz que não era possível verificar em nenhuma outra pessoa. Até porque na morte de São Policarpo houve algo extraordinário, sinais visíveis da manifestação de Deus, apesar dele ter sido martirizado. Então o mundo hoje, o evangelho, ele de certa forma é desacreditado, queridos, porque não demonstramos as credenciais do ser cristão. Em vez de nos basearmos por aqui, eu, porém, vos digo, não resistais o malvado, não se vingue de quem lhe fez o mal. Não resistais à malvadeza. Nós queremos ir 4.000 anos atrás. Não é 2.000 anos. Ao direito, à justiça romana, nós vamos lá mesmo na origem da lei do talião e a estabelecemos de várias formas, muitas das vezes de forma fria e silenciosa. Não trata-se de matar, não trata-se a exclusão, o silêncio, a rejeição. Existem muitas e muitas maneiras, queridos, de se estabelecer esta cruel lei do talião, que Beccaria vai chamar de barbárie das penas que estão em uso em nossos tribunais. Ele vai referir-se a ela de ignorância cruel dos ricos e covarde, tormentos terríveis, barbárie, métodos odiosos. Queridos, são coisas verificáveis. Então é necessário que hoje, mais que nunca, à luz de Pentecostes, olhemos para Jesus, que vem dizer para nós: eu, porém, lhes digo. Jesus interpondo-se aquele eu, porém, lhes digo. Jesus não veio destruir a lei. Jesus não veio despersonalizar a lei. Ele veio cumprir a lei. Mas ele traz para nós um mandamento novo, queridos. E esse mandamento novo precisa estar estabelecido no meio dos cristãos. Mi hermanito, mi hermanita, de México, de Peru, de Bolívia. En medio de una tormenta, mejor calar. Observar lo que sucede y encontrar una solución. En medio de las discusiones, nuestro silencio demostrará madurez y al mismo tiempo nos dará la oportunidad de pensar una solución. Entonces, calma, silencio. En medio de las tormentas entre tus hermanos, fabrica tu propia paz e marca a diferença. Hermano, hermana, eres criado à imagem de Deus, e nada sino Deus com sua graça e graça abundante e extraordinária, a bendecir-te com sua misericórdia hoje, mañana e sempre. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos guarde. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ilumine para viver à luz de Pentecostes. O Espírito Santo em nós. Perdoe-me, mas eu não creio nesse Espírito Santo cheio de ódio. Eu não creio nesse Espírito Santo que profetiza, que cura, que expulsa demônios, que fala línguas.
E é isso aí que a gente vê. No ser cristão não cabe isso, queridos. No ser cristão não cabe isso. No ser cristão não cabe a lei do talião, a lei do ódio, a lei da vingança. No início do ser cristão, João Paulo II já falava isso, Bento XVI reiterou, no início do ser cristão está um fato amoroso, e mais que um fato amoroso está o amor, está Deus. Que na cruz, como vimos agora sexta-feira santa, ele dá a máxima prova do seu amor, entregando a sua vida não somente pelos seus amigos, mas pelos seus inimigos. Por aqueles que conspiraram contra ele. Não dá para crer nesse novo Pentecostes vingativo, nesse novo Pentecostes que vê no rosto do pecador arrependido o seu pecado estampado todos os dias. Não dá de ver. E se Jesus tivesse visto isso no rosto de Madalena? É necessário, queridos, que pensemos, que reflitamos. Repito-me, a quaresma não acabou. Estamos no Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é o tempo mais importante do ano litúrgico, querido, sem demérito de nenhum outro tempo. Mas é o tempo mais importante. Começa com a quarta-feira de cinzas e vai até a solenidade de Pentecostes. Não significa que na quaresma não podemos viver Pentecostes e que em Pentecostes não podemos viver a quaresma. É tempo de reflexão. O mundo não está necessitado de pregadores que preguem no nome de Jesus. O mundo não está necessitado de formação, de teologia, embora tudo isso seja importante, sejam necessários. Mas o mundo está precisando de testemunhos. O mundo está precisando de credibilidade. O mundo está, assim como São João diz, aquilo que nós vimos, tocamos, pegamos, esteve conosco, é isso que o mundo está precisando ver. O mundo precisa tocar em Jesus. O mundo precisa sentar à mesa com Jesus. Uma mesa onde as pessoas olham-se umas para as outras com verdade, com sinceridade, com honestidade e não com falsidade, não com duplicidade, não com segundas intenções, não com mercenarismo. O mundo está com sede, com fome, de fato, da palavra de Deus, mas da palavra de Deus encarnada, não da palavra de Deus proferida e muitas das vezes superficialmente, teologicamente, poeticamente, alegoricamente, disfuncionalmente. O mundo quer se alimentar de Deus, queridos, através de mim, através de você. E eu não estou falando isso para você como que eu sendo o paladino da verdade e da santidade. Estou longe. Se há alguém que precisa ouvir tudo o que estou dizendo, esse alguém sou eu. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Se tem alguém que precisa ouvir e colocar em prática tudo isso que estou falando, esse alguém sou eu. Mas aqui está, queridos, uma fronteira cristã, uma fronteira missionária, uma arma através da qual iremos lutar contra esse mundo hostil, perverso, maldoso, cheio de malvados e de malvadeza, cheio de mal e cheio de males. É possível constatar que o mundo jaz no maligno. Todavia, no entanto, essa maldade não pode ser produzida e verificada no nosso meio. Essas barbáries atrozes, Beccaria vai dizer, estabelecida em nossos tribunais, é possível dizer, estabelecida em nossa comunidade cristã, em nossos grupos, em nossos redutos, em nossas pastorais, em nossas paróquias, e isso não pode ser verificado. É necessário que usemos as armas de Jesus.
E não tenhamos dúvidas, não tenhamos dúvidas, que a oposição que faremos ao mal, não resistindo ao mal, mas seguindo a metodologia de Jesus Cristo, nos levará à cruz, nos levará à fogueira, nos levará à lapidação. Todavia, esse mal não conseguirá sobrepujar o bem. Porque quem assim vence o mal tem a certeza da ressurreição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e não esqueçamos que o sangue de Jesus derramado na cruz pela maldade dos homens, produziu cristãos, produziu santos. Olhemos para os santos, para aqueles que de fato se espelharam em Jesus, e eles são grandes luzeiros, grandes setas a indicar-nos o que fazer, como viver, como proceder no meio de tanta impiedade, de tanta maldade. A vitória de Jesus não foi infrutífera. Ela produziu frutos. Só que, em vez de olharmos aos autênticos discípulos de Jesus, aos apóstolos de Jesus, aos santos e santas, queremos olhar para aqueles que insistem em não olhar para Jesus, mas em estabelecer na sua vida, no seu reduto, a lei da maldade, a lei do talião. Que Maria Santíssima continue a interceder por todos nós. Saludo-vos. Hoy, mañana e sempre.